Fala Big Geeks, tudo bom com vocês? Galera, nesse vídeo aqui estou trazendo a análise completa do Moto G54 5G, mas não é qualquer versão, é a mais poderosa, com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento. Ele também conta com esse acabamento mais premium, digamos assim, com a tampa traseira feita em viga leather, que garante uma textura mais macia, mais suave e um visual também mais bonito. O aparelho, no resto, é idêntico à versão com 4 GB de RAM, trazendo aí o chipset Dimensity 7020 com suporte às redes 5G, vem com uma bateria de 5.000 mAh, com um carregador de 20 watts na caixa, possui duas câmeras traseiras com sensor principal de 50 megapixels e a câmera frontal traz 16 megapixels. Olha, não são muitas diferenças em relação à versão com 4 GB de RAM, mas trazer mais memória RAM deixou esse aparelho aqui mais esperto e vocês irão conferir tudo isso aqui nesse vídeo. Mas antes, chegou a hora de você deixar aquele like esperto, que ajuda muito o canal Big Geeks a continuar crescendo e ajuda muito esse vídeo a alcançar mais pessoas. E você que ainda não é inscrito, aproveite também para se inscrever, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e torne-se Big Geek você também. E olha, chama atenção logo de cara aqui no Moto G54, nessa versão com 8 GB, é justamente o seu acabamento. Isso porque ele traz aqui a tampa traseira feita em viga leather, que traz um toque mais macio, uma textura mais agradável e um visual mais bonito. Ele até passa a sensação de ser um smartphone mais premium. O viga leather está presente em aparelhos tops da Motorola, como o Edge 40 ou também a família Razr 40, né, tanto o normal quanto o Ultra traz o viga leather. Ele está presente também na versão com 8 GB de RAM do Moto G54. Lembrando que a versão com 4 GB traz apenas a tampa traseira feita em plástico tradicional, que a gente já está habituado de ver em outros smartphones da Motorola. Porém, exceto pela questão do vegan leather, o acabamento é o mesmo, as dimensões são as mesmas também, a aparência é a mesma, mas não há dúvidas de que o vegan leather deixa o smartphone com um aspecto mais sofisticado e visualmente eu acabo achando mais bonito. Essa versão aqui na cor azul também ficou muito bonita. É uma cor um pouquinho diferente, eu até achei que era a mesma, mas é diferente do Edge 40 Neo, né? Eu estou aqui com o Edge 40 Neo também e apesar dos dois trazerem uma pintura na cor azul e trazer o vegan leather na traseira, quando coloco os dois lado a lado dá para ver que existe uma diferença aqui na tonalidade da cor, né? São cores diferentes aqui entre os dois aparelhos. O aparelho traz um peso de 192 gramas e sua espessura é de 8,9 milímetros, está aqui mostrando a espessura dele, inclusive aqui nessa lateral fica a bandeja e apesar dela trazer dois slots, um deles é dedicado para o cartão de memória e o outro para o chip. Então temos aqui dois slots, mas um é para o chip e outro para o cartão de memória. Ele suporta dois SIMs, porém um deles precisa ser no formato eSIM, o formato eletrônico. Então ele só suporta um chip físico, tem uma entrada para cartão de memória, mas se você quiser utilizar dois chips, o segundo chip precisa ser no formato eSIM. Aqui na parte superior temos o microfone e também a marcação aqui do suporte ao Dolby Atmos, inclusive o Moto G54 traz o áudio estéreo. Aqui na parte inferior nós podemos ver a entrada P2 para fone de ouvido, bem legal esse item, né, que está cada vez mais raro. Temos aqui também o microfone utilizado para as ligações, porta USB tipo C e o segundo alto-falante, lembrando que ele traz o áudio estéreo. Aqui nessa lateral nós temos os botões de volume e também o botão liga-desliga, que também é o sensor de tais. Inclusive vamos fazer aqui o teste, vamos testar o sensor de tais. Tá aqui, achei ele um pouquinho lento agora para desbloquear, né? Mas acho que só foi na primeira vez que ele demorou mais para fazer a leitura, porque ó, agora ele está bem rápido e eu ia até destacar isso, né? Que o leitor de digitais aqui do Moto G54 é bastante rápido e também bastante preciso. Eu acho que só foi daquela vez mesmo que ele demorou um pouquinho mais para desbloquear, mas realmente ele costuma ser muito rápido. E aqui fazendo o desbloqueio facial, deixa eu fazer mais uma vez, ele não é instantâneo, mas costuma ser muito rápido e muito preciso também, ó. O Moto G54 5G traz uma tela LCD com painel IPS, ele tem 6,5 polegadas, resolução Full HD Plus 2400 por 1080 pixels, com taxa de atualização de 120 Hz, aqui mostrando os ângulos de visão para vocês. As bordas não são extremamente finas, mas tem um bom tamanho, aqui mostrando a borda superior e também as laterais. A câmera frontal de 16 megapixels fica aqui um furo na tela, e aqui mostrando a borda inferior, essa infelizmente um pouquinho maior, o que é comum em telas LCD IPS. É um display com uma boa qualidade, mas com um ponto bastante negativo, que é o seu brilho. Essa tela tem um brilho bastante limitado, tanto que, acho que vocês vão acreditar, mas eu estou utilizando praticamente o brilho total da tela. Vou colocar aqui no máximo, tá aqui ó, esse é o brilho máximo da tela
do Moto G54 5G. E é um brilho muito fraco, tá no mesmo nível de telas de smartphones de entrada. Nas medições aqui dessa versão específica, com 8 GB de RAM, com luxímetro, ele bateu 291 lux. Para vocês terem ideia, telas de smartphones de entrada que não oferecem um brilho muito alto, ficam ali entre 250 e 350 lux. Então ele está nessa média que seria normal para um smartphone de entrada, mas aqui já temos um aparelho que tem características de aparelho intermediário, já tem um valor um pouco mais elevado. Então a Motorola poderia ter colocado uma tela com brilho maior aqui nesse aparelho. E infelizmente é uma característica do Moto G54, porque a versão com 4 GB de RAM até bateu um brilho um pouquinho maior, passou dos 300 lux, mas também ficou basicamente na mesma média, então não é um defeito desse aparelho especificamente, e sim uma característica do produto. Infelizmente, a tela de todas as versões do Moto G54 traz um brilho que deixa bastante a desejar. O Moto G54 vem de fábrica com Android 13 e infelizmente ele só vai receber uma atualização para o Android 14 e serão 3 anos de atualizações de segurança. Temos aqui a interface padrão que a gente já conhece de outros smartphones da Motorola, com a barra de notificações, seguindo aqui o padrão do Android, o menu de configurações, a tela inicial, a gaveta de apps, mas a Motorola colocou vários truques aqui para poder melhorar a experiência de uso. Os mais tradicionais, que já estão há vários anos, como o gesto aqui para você abrir o aplicativo de câmera, ou para você poder ligar e desligar a lanterna, estão presentes. O modo para você tirar uma screenshot colocando os 3 dedos na tela também está presente. Ele traz aqui um painel lateral que te dá acesso atalhos para aplicativos. Eles são abertos no formato janela flutuante, que a Motorola chama de forma livre. Você pode abrir um aplicativo por vez aqui nesse formato, ó. Vou abrir aqui o Fotos, quando eu abro o YouTube ele vai fechar o aplicativo aberto para abrir o segundo app. Você pode minimizá-lo e deixar um ícone aqui no cantinho para poder utilizar depois, pode utilizar tanto por cima da tela inicial quanto por cima de outros apps, pode também movimentar aqui a interface e pode arrastar para baixo para transformá-lo em tela cheia. E você pode acioná-lo tanto na barra lateral quanto aqui na multitarefa. Por aqui eu também consigo acionar o modo de tela livre, assim como também consigo acionar o modo de tela dividida. Ó. Então tá aqui, com o app de configurações e o YouTube, dá para você inverter a ordem tocando 2 vezes aqui na parte central, dá para você também controlar aqui o dimensionamento, ele vai exibir uma animação quando faz a troca. Então a interface aqui tá muito bonita, tá bem interessante, dá para você também silenciar ligações virando o aparelho para baixo, dá para você atender colocando no ouvido. Ele traz o modo tela, vamos ver se vai funcionar aqui. Não funcionou, vamos tentar de novo. Pronto, tá aqui, ó. Ele vai exibir aqui a hora nesse formato diferente. A interface, ela tá com uma boa resposta nesse aparelho, tá melhor do que no Moto G54 na versão com 4 GB. O aparelho realmente se beneficiou aqui dos 8 GB de memória RAM. E o chipset, o Dimensity 7020, também tem uma performance bem legal e até chega a encostar no Snapdragon 695 que equipa o Moto G84, um aparelho superior. Achei isso aqui bem interessante. Então tá aqui, ó, mostrando a multitarefa, ela tem uma boa velocidade, é bastante ágil. Ele também traz o recurso, sempre que você dá 2 batidinhas ele vai abrir algum aplicativo, mas olha, comigo, ó, é péssimo, nunca funciona muito bem, sempre dá trabalho para abrir. Abriu, mas eu já fiz várias tentativas, ó. Na segunda ele acaba abrindo, então não é um recurso que eu acho interessante porque ele sempre tem essa dificuldade para abrir o aplicativo, mas você pode, em todo caso, configurar qual aplicativo você quer abrir. Aqui eu coloquei o gravador, mas por padrão ele vem com o TikTok habilitado. Inclusive aqui a barra lateral também permite você escolher quais aplicativos ou serviços você quer que abra. Então você pode escolher aplicativos, ferramentas como voltar para a tela inicial, fazer captura de tela, e ele também traz aqui a opção de abrir os principais contatos. Então você pode configurar quais funções você quer exibir aqui utilizando a barra lateral. No caso eu prefiro abrir os aplicativos mesmo, acho bem interessante esse recurso, porque aí você consegue ter o aplicativo por cima de outro app, pode usar uma calculadora, por exemplo, então acho ele bem interessante. Infelizmente ele ficou devendo o RED 4, que é um recurso que apareceu no Moto G84, mas é um recurso mais sofisticado, onde você consegue espelhar a tela do aparelho numa TV ou no monitor, ver a conexão sem fio, dá para você criar uma interface desktop, usar o aparelho como touchpad. Está presente no Moto G84, que traz um hardware melhor, mas não está aqui no Moto G54, que é um aparelho mais simples. A Motorola só costuma colocar esse recurso em smartphones mais tops. Mas o resto, todos eles estão presentes. Temos aqui o menu Moto, que permite você personalizar a tela,
habilitar ou desabilitar gestos e funções também. E também temos o Moto Security, que permite você ajustar configurações de segurança. Você pode habilitar uma pasta segura, no caso aqui até eu coloquei o ícone do cafezinho, ó. Quando eu clico aqui, deixa eu fazer o gesto para poder abrir a pasta, né, ter acesso à pasta, tá aqui. Esses aplicativos que estão dentro da pasta, eles estão protegidos, estão criptografados e estão independentes dos apps que estão lá na gaveta de aplicativos. Então aqui você pode colocar uma conta diferente, pode colocar o aplicativo de banco e eles estão protegidos por senha. Você pode inclusive configurar o tempo limite aqui que a pasta segura vai ficar desbloqueada. Cada vez que eu saio dela aqui, por exemplo, ele já vai bloquear, mas você pode mudar isso nas configurações. Você pode deixá-lo aberto por mais tempo ou simplesmente configurá-lo para ficar ativo até você bloquear o aparelho. Então ó, aqui no caso, cada vez que eu entro, eu tenho que usar o padrão aqui para poder desbloquear novamente. Você pode ocultar essa pasta, você pode disfarçá-la, como é o caso que eu fiz aqui, coloquei o ícone do cafezinho, o nome cafezinho, mas na verdade é a pasta segura. E mesmo dentro da pasta segura, agora é possível compartilhar uma tela, uma screenshot aqui do aplicativo que está aqui para fora da pasta segura. Era uma opção que não estava presente, mas a Motorola habilitou e agora você pode compartilhar, por exemplo, um screenshot de um pagamento que você fez com o app de banco para um aplicativo que não esteja aqui dentro da pasta segura. Bom, eventualmente o aparelho vai apresentar engasgos durante o uso, mas não há dúvidas de que ele está mais esperto aqui nessa versão com 8 GB de RAM, tá com um comportamento melhor. E além de trazer mais memória RAM, também traz o dobro de armazenamento, já que ele conta com 256 GB. Mas o chipset é exatamente o mesmo, o Dimensity 7020, fabricado pela MediaTek, com suporte às redes 5G e que traz 8 núcleos, 2 da série de performance A78 rodando até 2.2 GHz e mais 6 da série A55 rodando até 2 GHz. A GPU é a IMG PXM8256. É um bom chipset, muitas pessoas estavam achando que ele era um Dimensity 700 rebatizado, mas isso não é verdade. Ele é um chipset bem melhor do que o Dimensity 700, principalmente por trazer os 2 núcleos de performance da série A78. O desempenho dele é muito bom, tanto que ele conseguiu no benchmark Antutu encostar no Snapdragon 695 que equipa o Moto G84 5G. Então o aparelho em performance, principalmente nessa versão com 8 GB de RAM, ele conseguiu ficar bem próximo aí do Snapdragon 695, garantindo uma boa performance em jogos, rodando sistemas, aplicativos. Eventualmente, ainda assim, ele vai apresentar alguns engasgos, mas ele acontece com bem menos frequência do que a versão com 4 GB do Moto G54. A bateria tem 5.000 mAh, na caixa vem um carregador de 20 watts e com brilho da tela em 120 lux, o Moto G54 5G gastou 3% de bateria durante uma hora de ligação, foram enormes 9% assistindo uma hora de vídeo no YouTube. Aqui o consumo foi bastante alto. Ele gastou 3% gravando um vídeo de 10 minutos em resolução Full HD com app de câmera e navegar no GPS com o aplicativo Google Maps durante uma hora gastou 8%. Então aqui ponto negativo para o YouTube, onde o consumo de bateria acabou sendo muito grande no Moto G54. Sobre as câmeras, temos aqui 2 sensores traseiros, mas que valem por 3, isso porque a câmera principal tem 50 megapixels com abertura de 1.8, ele conta também com uma lente ultra-wide de 8 megapixels com abertura de 2.2 e ângulo de visão de 118 graus. O interessante é que essa lente traz o autofoco, que permite utilizá-la também para fotos e vídeos no modo macro e garantindo uma qualidade de imagem superior a uma câmera macro dedicada. A câmera frontal tem 16 megapixels com abertura de 2.4. O aparelho consegue filmar em até Full HD a 30 quadros por segundo com todas as lentes. E como eu já falei, a lente ultra-wide pode ser utilizada também para filmar no modo macro, que eu acho bem interessante. Ele traz modo HDR automático para todas as lentes e a qualidade costuma ser muito boa. Em fotos esse aparelho se saiu muito bem, mas para vídeos ele traz uma qualidade que eu considero ok. Ele acaba não se sobressaindo aos seus concorrentes, mas também não compromete o resultado, exceto pelos vídeos realizados à noite, onde a câmera frontal apresenta um pouquinho de ruído e a lente ultra-wide apresentou imagens bastante escuras. A qualidade cai bastante gravando com a lente ultra-wide à noite, o que não aconteceu com a câmera principal, que conseguiu manter uma qualidade melhor. Eu já estou deixando exemplos de fotos e vídeos para vocês poderem conferir. O aparelho também traz modo profissional para fotos, vem com captura dupla para fotos e vídeos, cor em destaque para fotos e vídeos, traz o recurso Night Vision, porém apenas para a câmera principal, apesar que ele vai acionar uma espécie de Night Vision automático quando está no modo automático da câmera, tanto para frontal, quanto para ultra-wide, quanto para principal, e também conta com os recursos de câmera lenta e time-lapse. E mostrando o áudio para vocês, ela é estéreo, o volume é muito bom.
qualidade também é boa, tem suporte ao Dolby Atmos. Aqui cobrindo o alto-falante superior, galera, nesse vídeo aqui mostrando o superior, tem um bom volume. G14, um smartphone que já chegou aqui a qualidade aqui é muito boa, curti bastante o áudio desse aparelho. E aqui mostrando a tela de 6,5 polegadas, é uma tela com resolução Full HD+, taxa de atualização de 120 Hz e com a câmera frontal com 16 megapixels ficando em um furo na tela. Infelizmente a borda inferior acaba sendo um pouquinho mais espessa, mas o que incomodou mesmo aqui nessa tela foi o seu brilho, que não é muito alto, tanto que na maior parte do tempo eu fico com um brilho muito próximo do nível máximo. Bom galera, então vocês viram até aqui que o Moto G54 5G basicamente é a versão com 4 GB de RAM, porém com o dobro de memória RAM, 8 GB, né? E também o dobro de armazenamento, 256 GB, além de trazer um visual mais bonito e um acabamento mais premium aqui com a sua tampa traseira em viga LED. E também é um aparelho um pouquinho mais caro. Só que olha que curioso, eu consegui já encontrar o Moto G54 nessa versão com 8 GB de RAM por até R$ 1.440. Então tá com preço muito próximo da versão com 4 GB de RAM, que tá saindo ali na faixa dos R$ 1.300, R$ 1.350. E olha, se você puder pagar a diferença, vale bem mais a pena pegar essa versão aqui com 8 GB de RAM, que além de trazer mais armazenamento, a sua memória RAM extra acaba garantindo uma interface com uma melhor resposta. O aparelho parece estar mais esperto, mais acordado aqui. Então acredito que está fazendo diferença mesmo o fato aqui do Moto G54 trazer os 8 GB de memória RAM. E você também vai ter o dobro de armazenamento, que não vai faltar nesse aparelho é armazenamento. Olha, ele também está bem mais barato quando comparado com o Moto G84 5G, que está aqui na minha mão. E curiosamente, essa versão aqui com 8 GB de RAM tá até com um desempenho muito próximo, até conseguiu superar o Moto G84 no Antutu, olha só que curioso aqui. Depois eu vou até refazer o teste porque chama muita atenção isso. Então, no mínimo, temos aqui um empate técnico entre esses dois aparelhos quando se fala em desempenho, ambos trazendo 8 GB de RAM, 256 GB de armazenamento, mas os chipsets são diferentes. Temos aqui o Snapdragon 695 no Moto G84 contra o Dimensity 7020 aqui do Moto G54. Isso aqui até faz parecer que o Moto G84 e o Moto G54 são aparelhos que empatam tecnicamente em todos os quesitos. Na prática não é bem assim, o Moto G84 traz câmeras melhores e ainda conta com vantagem na sua tela. Temos aqui um display OLED com uma qualidade bem superior, com brilho muito mais alto. Aqui o brilho nas minhas medições bateu mais 700 lux, se eu não estou enganado, 709 lux, contra os 291 aqui do Moto G54, então o brilho é muito mais forte no Moto G84. Vou até colocar os dois aqui no brilho máximo para vocês poderem ter ideia. Bom, no Moto G54 já estava, mas tá aqui, ó, olha só a diferença de brilho entre as duas telas. Realmente o Moto G84 traz um display mais brilhante, com melhores ângulos de visão também, né? Afinal de contas é uma tela OLED, olha a diferença aqui quando a gente inclina os dois aparelhos. Então o Moto G84 é um aparelho superior, mas o Moto G84 você vai achar, na melhor das hipóteses, nesse momento que estou gravando o vídeo, ali na faixa dos R$ 1.700. Então temos uma diferença interessante, né? Meio grande aí, de mais ou menos R$ 300 entre o Moto G54 e o Moto G84, lembrando que é a versão com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento. Então se você está querendo economizar, vai de Moto G54, talvez a coisa que mais me incomodou aqui realmente seja a questão da tela. Gostaria que ela tivesse um brilho maior, mas no resto o aparelho se mostrou bastante interessante. Outra coisa que me incomoda também é o fato dele trazer apenas uma atualização de Android, já que tem muitos concorrentes que trazem 2 ou até 4 atualizações de Android, então isso aqui também acaba contando contra aí o Moto G54 5G. Mas é um aparelho que tem um potencial de ficar com um preço bastante interessante com o passar do tempo. Acredito que o valor dele deve até cair mais durante os próximos meses, então pode ser um aparelho muito bom para quem quer um smartphone bom e barato também. Bom galera, então é isso, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Por favor, hein, não esqueçam, like para ajudar esse vídeo a alcançar mais pessoas, e você que ainda não é inscrito, se inscreva e torne-se Big Geek você também. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!